Vocês já ouviram falar na exceção de Romeu e Julieta? De um lado, a proteção absoluta da infância e da adolescência. Do outro, a realidade de relações entre jovens da mesma faixa etária que, quando tratadas sem cuidado, podem virar injustiça. É aí que surge uma expressão que chama atenção e, ao mesmo tempo, exige ser entendida com maturidade. A exceção de Romeu e Julieta. Eu sou o desembargador Constantinov e, por alguns segundos, eu quero que você entre comigo nessa ponte delicada entre o sentimento e a lei. O nome vem de Shakespeare. Romeu e Julieta são dois jovens que se amam, mas vivem cercados por rivalidade, pressão familiar e impulso. A tragédia não nasce do amor em si, nasce do contexto, do segredo, da pressa, da falta de limite, da incapacidade de alguém adulto interromper o caminho antes do desastre. É por isso que no debate jurídico, Romeu e Julieta virou metáfora. Existem situações em que dois adolescentes com pouca diferença de idade, numa relação entre pares, não podem ser automaticamente tratados como se um fosse predador e o outro necessariamente uma vítima de exploração, desde que não exista coerção, ameaça, manipulação, dependência, autoridade ou qualquer desigualdade de poder. Mas atenção, exceção não é um passe livre, ela é o oposto de permissividade. Ela existe para impedir que o sistema penal confunda a adolescência com um crime e, ao mesmo tempo, para manter tolerância zero com abuso, grooming, chantagem, violência e domínio. No mundo, alguns ordenamentos trazem isso de forma expressa, como regra de proximidade da idade. Em outros, o tema aparece na interpretação judicial do caso concreto. No Brasil, por exemplo, há marcos de proteção muito firmes, especialmente quando a lei presume vulnerabilidade por idade, justamente para proteger quem não tem maturidade suficiente para resistir à pressão, ao medo ou ao poder do outro. E aí entra a diferença que precisa ficar clara. Uma coisa é reação entre iguais, outra coisa é relação marcada por assimetria. Onde há assimetria, não há romance, há risco. E aqui entra um ponto novo, muito recente e decisivo. Houve alteração legislativa para reforçar de modo expresso o sentido do artigo 217-A do Código Penal. De vulnerável. A mudança deixou ainda mais claro que, sendo a vítima menor de 14 anos, a vulnerabilidade não pode ser relativizada por argumentos como sentimento, experiência anterior, namoro ou circunstâncias semelhantes. Em termos simples, nessa faixa etária, o sistema penal fecha a porta para qualquer tentativa de transformar a história em atenuante. Quando a lei estabelece um marco de proteção absoluta, não existe exceção retórica que possa abrir qualquer tipo de brecha por fora. A metáfora de Romeu e Julieta ajuda a debater o terreno delicado das relações entre pares em contextos realmente simétricos e sem abuso, mas ela não pode ser usada como disfarce jurídico para apagar a proteção integral que a lei reforçou de forma expressa. Aí entra o drama da vida real, que o processo penal encontra todos os dias. E quando o caso não é o monstro clássico? E quando são dois jovens pouco distantes em idade, com namoro público, família sabendo, contexto típico de adolescência? Alguns ordenamentos têm no texto da lei a chamada Close in Age Exemption. No Brasil, não há uma exceção Romeu e Julieta escrita como regra geral no Código Penal. O que aparece, em situações específicas, são discussões judiciais sobre elementos do caso concreto, sempre com muita cautela, porque o que está em jogo é proteção de vulnerável e também justiça do caso concreto. E aqui está o ponto que precisa ficar cristalino. Exceção não é carta branca, ela só faz sentido onde há simetria e ausência de violência, onde há diferença grande de idade, autoridade, dependência, ameaça, chantagem, isolamento. Isso não é romance, é abuso. E crimes de gênero mostram isso com muita clareza. Muitos começam com violência silenciosa, controle, humilhação, perseguição, isolamento e terminam em destruição. O direito penal existe para cortar essa escalada. No direito penal, o ponto central é simples. O que define o enquadramento não é a poesia do enredo, é o fato concreto. Idade, contexto, diferença de poder, presença de violência, ameaça, coação, dependência, autoridade, vulnerabilidade. No direito processual penal, entra a parte que decide tudo. Prova colhida com técnica, mensagens, dinâmica social, contexto familiar, evento histórico de controle, relatos consistentes, perícias quando cabíveis, depoimentos com método e respeito. Porque nesse tipo de tema, errar para qualquer lado é devastador. Ou se destrói a vida de um inocente por um rótulo
apressado ou se deixa uma vítima desprotegida por uma leitura ingênua. O processo existe para separar uma coisa da outra, e aqui entra uma ferramenta moderna e fundamental de proteção: o depoimento especial. Em linguagem simples, é um modo de ouvir crianças e adolescentes, vítimas ou testemunhas de violência em ambiente protegido, com técnica apropriada para reduzir a revitimização. Em vez de a criança repetir a história várias vezes em delegacia, fórum e outros lugares, o depoimento especial busca um relato colhido de forma cuidadosa, com linguagem adequada, com acompanhamento de profissional capacitado e com registro para uso no processo. Isso não dispensa o contraditório permanece, só que é exercício de forma compatível com a proteção integral, evitando transformar o ato de provar em uma nova violência. O objetivo é duplo: proteger quem é vulnerável e, ao mesmo tempo, aumentar a qualidade da prova, porque prova colhida com medo, exposição e constrangimento costuma ser prova pior. No direito constitucional e nos direitos humanos, o eixo é a dignidade da pessoa humana e a proteção integral de crianças e de adolescentes. A Constituição Federal estabelece prioridade absoluta para essa proteção e impõe ao Estado o dever de agir com seriedade. Só que dignidade também significa proporcionalidade, e justiça exige distinguir o que é relação entre pares do que é exploração. Agora, a metáfora mitológica que encaixa como luva. Na tradição grega, Píramo e Tisbe, um Romeu e Julieta anterior, tentam viver um amor proibido e acabam tragicamente por pressa, medo e mal-entendido. A história, em resumo, é esta: eles se comunicavam escondidos e combinaram um encontro fora da cidade. Tisbe chega primeiro, vê uma leoa e foge, deixando cair o véu. A leoa rasga o véu e ele fica manchado. Píramo chega, vê o véu ensanguentado, acredita que Tisbe morreu e, tomado pelo desespero, tira a própria vida. Quando Tisbe volta e encontra Píramo morto, ela também se mata. Ou seja, não foi falta de amor, foi a mistura fatal de segredo, pânico e conclusão precipitada. A tragédia de uma decisão tomada sem verdade e sem tempo para pensar. E esse paralelo ajuda você a entender por que o direito precisa de prova, de cuidado e de limites. Onde a emoção corre na frente da realidade, o desastre fica muito mais fácil. E onde entra a síndrome, o denominado complexo de Édipo? Édipo é o personagem clássico que, sem saber, mata o pai e se casa com a mãe. Uma narrativa sobre ignorância, destino e violação de fronteiras fundamentais. Na psicologia, complexo de Édipo é uma expressão usada para descrever conflitos afetivos infantis e a formação de limites, regras e identidade. O ponto aqui é o símbolo. Civilização é fronteira. Existem limites que protegem a dignidade humana e organizam a vida social. Quando essas fronteiras são ignoradas por impulso, por abuso de poder ou por uma leitura romântica do que é domínio, a tragédia aparece. E aqui vai uma situação bem concreta, sem nomes, que ajuda a entender quando essa exceção faria sentido e quando ela seria uma fraude moral. Dois jovens da mesma faixa etária, convivência pública, relação entre pares, sem ameaça, sem controle, sem diferença de poder. O sistema precisa olhar com cuidado para não transformar a adolescência em etiqueta penal automática. Um jovem em posição de autoridade ou com grande diferença de idade ou que controla, isola, ameaça, manipula e persegue. Não existe exceção, existe risco e o direito precisa proteger. A conclusão é direta. A exceção de Romeu e Julieta só tem valor quando ela serve à justiça, nunca quando vira escudo para a simetria e abuso. O nome é bonito, mas o critério é frio: igualdade real, ausência de violência e ausência de poder. Fora disso, é um domínio disfarçado de romance. Se esse conteúdo faz sentido para você, siga este perfil e compartilhe com quem precisa ouvir isso. E guarde a frase final, agora fechada e completa: onde existe poder demais de um lado, o outro lado deixa de ter liberdade. E onde não há liberdade, não há amor, há perigo. Muito obrigado.